Bom, pessoal, a gente vai dar início ao nosso curso de métodos quantitativos do curso de graduação em Economia. Tá? Então, o livro que a gente vai usar é o livro do Chiang, tá? Que é o Matemática para Economistas. Tá? E a ideia é seguir bem na íntegra o livro. Tá? Lógico, posso deixar de apresentar alguma coisa que eu considere não necessário. Tá? A primeira coisa que a gente pode pensar é por que estudar matemática, né? Por que a matemática é importante em economia? Bom, a economia é formada por modelos, né? Então, a gente usa a matemática muitas vezes para determinar algo que a gente está usando como premissa, tá? Então, vamos só escrever algumas coisas. Então, na economia matemática, as premissas e conclusões são enunciadas em símbolos. E não em palavras. E em equações. Em vez de sentença. Bom, resumindo, a gente usa a economia matemática para a gente determinar algo específico no que a gente quer trabalhar. Quando a gente usa apenas palavras, a relação fica muito vaga. A gente não consegue determinar precisamente o que a gente está trabalhando. Então, basicamente, o que a gente vai aprender aqui é uma linguagem de expressar a teoria econômica. Bom, e quais as vantagens que temos na economia matemática? Então, as vantagens. Primeiro, a linguagem, que é por meio de símbolos, utilizada, é mais concisa. A gente pode representar a mesma coisa num espaço menor. E é mais precisa. Uma vez que a gente escreve uma relação matemática, aquilo ali é válido. Bom, segundo, existe uma abundância, uma vasta quantidade de teoremas matemáticos. Então, assim, a gente não precisa ficar provando ou apresentando relações o tempo todo. Basta uma vez tendo provado um teorema, a gente pode usar esse teorema o tempo todo e simplesmente citá-lo. Então, essa é a vantagem da linguagem matemática, uma das vantagens. E a gente pode pegar uma terceira vantagem, é que, como somos obrigados a enunciar explicitamente todas as nossas premissas ou suposições,
evitamos premissas indesejáveis. Ou seja, se a gente está trabalhando um certo fenômeno, a gente vai especificar o que a gente está trabalhando e a gente, por exclusão, vai deixar de trabalhar com outras questões indesejáveis que não fazem parte do nosso contexto de estudo. Então, pensando nisso, o que a gente tem? Tem que teoria é, por definição, por natureza, uma abstração do mundo real. Tá? Então, toda vez que a gente estiver trabalhando com um modelo, a gente sabe que é uma simplificação do mundo. Tá? Não faz sentido a gente ter um mapa um por um. A gente faz o mapa excluindo muitas relações que tem, ou muitas características que tem no contexto. Vamos pegar um mapa de Ponta Grossa para Curitiba. O que é mais importante são as vias, são as estradas. A gente não vai estar colocando cada árvore que tem aí nesse caminho. Tá? Então, um modelo matemático, um modelo econômico, tem a mesma ideia. Então, vamos entrar nos modelos econômicos, tá? Que é o capítulo 2 do livro. Então, vamos falar com os componentes de um modelo. Bom, basicamente um modelo ele é formado por variáveis, por constantes e parâmetros. Então, o que é uma variável? Lógico, já como o nome diz, é algo cujo valor pode mudar. Algo cujo valor pode mudar. Tá? Temos variáveis importantes em economia, como produto, preços, lucros, receitas e tudo mais. Em geral, vai estar atribuído o tempo nessa variável. Então, muitas vezes a gente está trabalhando com modelo dinâmico e o tempo vai ser importante para determinar o valor dessa variável. Em um modelo, a gente vai ter dois tipos de variáveis. Tem as variáveis endógenas, que se originam de dentro do modelo, e temos as variáveis exógenas, que são determinadas de fora do modelo. E por isso a gente vai falar que elas são dadas. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Uma coisa que vocês vão ver lá em micro. Quando a gente está trabalhando com a escolha entre bens, a preferência entre bens e microeconomia, a gente vai ter a restrição orçamentária. Vamos pensar em dois bens, bem 1 e bem 2. Então a gente vai ter o preço desse bem vezes a quantidade desse bem, mais
preço de um bem 2 vezes a quantidade desse bem 2 igual a renda. Tá? Aí, nesse período. Tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem as variáveis endógenas, é a quantidade do bem 1 e a quantidade do bem 2. Já as variáveis exógenas, que são as variáveis dadas, é o preço do bem 1, o preço do bem 2 e a renda. Tá? Então, quando vocês estiverem trabalhando na microeconomia, a gente vai ter uma regra que vai determinar a escolha, a preferência do consumidor em relação ao bem 1 e ao bem 2, e a gente vai ter uma restrição orçamentária, que vai dizer que dentro da renda, como que pode ser escolhido a quantidade do bem 1 e a quantidade do bem 2, a cesta que compõe esses dois bens. Tá? Então, aqui um exemplo de variáveis endógenas e variáveis exógenas. Geralmente, quando a gente tem uma variável qualquer, como o preço, numa equação, como a gente tinha acima, vamos usar a nossa restrição orçamentária. Vamos pegar 2, que é o preço do bem 1, vezes a quantidade desse bem 1, vezes o preço do bem 2, vezes a quantidade desse bem 2, é igual a uma renda. Vamos pôr uma renda igual a 100. Tá? Então, toda vez que a gente tem esse valor aqui, esse valor de 2 multiplicando uma variável, esse 2 é uma constante, né? Porque a gente está pegando isso como dado. E a gente também vai chamar esse 2 de parâmetro. Tá? Ou variável paramétrica. Tá? Então, muitas vezes a gente vai assim. Então, no modelo a gente pode ter as variáveis que vai alterar, muitas vezes relacionadas ao tempo, e a gente vai ter constantes, que pode ser parâmetros, ou uma variável exógena que é dada por alguma outra regra que não é especificada dentro do modelo. Então vamos colocar uma observação aqui. Parâmetros são muito semelhantes a variáveis exógenas. Por quê? Porque são todos tratados como dados no modelo. Tá? Então, essa é a primeira observação importante. Então, parâmetros constantes ou variável exógena, ela vem de fora do modelo para a gente encontrar o valor das nossas variáveis endógenas. Então, por convenção, a gente vai usar as letras A, B, C para parâmetros, ou do alfabeto grego. Alfa, beta, gama. Lógico, isso é uma convenção. Tá? Então, qualquer variável pode ser usado, qualquer símbolo pode ser usado para representar um parâmetro ou uma variável. Tá? Desde que seja bem definida, não tem problema, isso vai da escolha do modelador. Tá? É muito comum também a gente usar variáveis exógenas. Vamos colocar como observação. Exógenas. O subscrito é 0, tá? Então, tipo P0 é um preço inicial. A gente também pode usar, que é muito comum, quando é uma variável exógena, um tracinho em cima da variável. Tá? Mas isso é importante, na medida que for descrever o modelo, definir bem
o que está sendo tratado. E um modelo também, ele é formado por equações e identidades. A gente vai ter equação definicional. Ou seja, uma definição, tá? O que é uma equação definicional? Estabelece uma identidade entre duas expressões. O que é importante, identidade não é algo que a gente tem que provar, tá? Sempre vai ser verdade. Então, vou pegar um exemplo aqui, o lucro de uma firma, a gente representa a identidade com 3 tracinhos em vez de 2, quando é uma igualdade, sempre é receita menos custo, tá? Isso é contábil, tá? Então o lucro de uma firma é toda a receita que ela tem menos o custo, tá? Aí dentro do custo pode estar qualquer coisa relacionada que ela tem que pagar, tipo impostos. No modelo a gente também vai ter as equações comportamentais. Ela diz como uma variável se comporta em resposta a mudanças em outras variáveis. Tá? E o que é importante numa equação comportamental é a premissa, a suposição que você tem sobre essa equação. Tá? Então, exemplo. Tá? A gente poderia ter uma função custo linear, onde esses 75 seria um custo fixo, um custo marginal de 10 vezes a quantidade de produção desse bem. Ou a gente poderia ter uma outra função custo, dependendo do caso, com um custo fixo diferente, e aqui ela tem uma relação quadrática. Então, essas duas equações são premissas diferentes, mas representam equações comportamentais. Isso dependeria do caso em questão ou do modelo em questão. Por fim, a gente também vai ter um terceiro tipo de equação, que a gente chama equação condicional, ou condição de equilíbrio. O que é? Que determina um requisito a ser cumprido ou satisfeito. Por exemplo, quando a gente está estudando um mercado, um equilíbrio de mercado, a gente vai ter que a quantidade demandada vai ser a quantidade ofertada. Tá? Então a gente vai ter uma equação de demanda, que é uma equação comportamental, vai ter uma equação de oferta, que é uma equação comportamental, e vai ter uma condição de equilíbrio, que vai falar que a oferta é igual à demanda. Bom, dando essa ideia inicial, agora a gente vai começar a falar sobre conjuntos. Tá? E primeiro de tudo, o sistema
sistema de números reais. Bom, temos um primeiro conjunto, que é um conjunto de contagem, que é o conjunto dos naturais. Começa no 1, vai no 2, 3, assim sucessivamente. Tá? Há uma polêmica aqui que se o zero é um número natural ou não. Tá? Em geral, isso não tem muita importância, é uma convenção. Alguns matemáticos acham que o zero é natural, outros acham que não. Na minha opinião, faz mais sentido a gente começar a contar do 1. Então, para mim, o zero não é natural, mas não tem nenhuma importância. Só o que é mais importante ter certeza o que está sendo assumido. Tá? Depois a gente vai ter um conjunto que é a união dos naturais com os naturais negativos e com o zero. Esse conjunto a gente chama de conjunto dos números inteiros, que ele são os números naturais negativos, o zero e os naturais positivos. Tá? Então ele vem desde o menos infinito até o mais infinito. Isso ainda considerando os números naturais. Tá? Também é um tipo de conjunto de contagem. Depois a gente tem um outro conjunto, que é uma razão entre números inteiros, que é o que a gente chama dos números racionais, que ele é formado pela razão entre dois números, sendo que P e Q pertencem aos inteiros e Q tem que ser diferente de zero. Tá? Então vamos dar um exemplo de um número racional. O meio é um número racional. Tá? 2 também é um número racional, porque a gente pode escrever 2 sobre 1. E assim outros números. Mas os números racionais não representam todos os números. Né? Então se a gente vai lá vamos pegar a reta. Digamos que a gente está trabalhando com a reta aqui. A gente foi lá, achou o valor de meio, que é 1 sobre 2. Aí achou 1. Aí chegou aqui num número que é o raiz de 2. Tá? A raiz de 2 não pertence aos números racionais. Tá? Então, esse aqui é um buraco nos números racionais. Então, aqui, o raiz de 2 é um número irracional. Então, para a gente ter uma representação completa dos números, a gente começa a trabalhar com os números reais, que é a união dos números racionais, que a gente representa com esse Q um pouco diferente, com os números irracionais. Tá. Não existe um símbolo para representar os números irracionais. Em geral, ali na frente eu vou comentar mais um pouco sobre isso. A gente fala que o número irracional ele é a diferença entre os dos reais e os racionais. Tá? Esse símbolo aqui, essa barrinha, representa a diferença. A gente também pode representar a diferença usando menos. Tá? É uma subtração. Então a gente está dizendo que os números irracionais são os números reais menos os racionais.
Aqui já fui apresentando conjuntos, mas é melhor a gente definir o que é um conjunto, né? O conceito de conjunto. Primeiro, notação. Um conjunto é uma coleção de objetos distintos. E a gente pode ter um conjunto, digamos, conjunto S formado pelos elementos 2, pelos números 2, 3 e 4. A gente pode representar o conjunto colocando cada um dos seus elementos. Mas a gente pode representar um conjunto fazendo dessa forma, que x pertence aos inteiros, tal que, esses dois pontinhos a gente fala que é tal que, e a gente coloca aqui a regra desse x, dessa variável. Que x então seria maior do que 1 e menor do que 5. A gente vê que 2 é maior do que 1 e menor do que 5. A gente vê que 3 é maior do que 1 e menor do que 5. 4, da mesma forma. Então, a gente sabe que o 2 pertence a S. Porque já está descrito e a gente sabe que 2 é maior do que 1 e menor do que 5. Agora, 3 meios, ele é um número que pertence aos racionais. E 3 meios não pertence aos inteiros. Então, 3 meios não pertence a S. Tá? O que está dizendo aqui no conjunto S? Que x tem que pertencer aos inteiros, tal que x tem que ser maior que 1 e menor que 5. Tá? Então, a gente representa a pertinência de um elemento a um conjunto pelo símbolo epsilon. Tá? Quer dizer que um elemento pertence a um conjunto. E o não pertence é o símbolo de pertence com esse traço. Tá? Então, não pertence. O que é importante sobre conjunto? Ali, voltando só acima, aqui a definição de conjunto, eu falei que conjunto é uma coleção de objetos distintos. Então a gente pode ter um conjunto A aqui de pessoas. Né? Então, Carlos, Renato, Luísa, e assim vai. Tá? Então, a gente pode ter um conjunto formado por pessoas. A gente pode ter um outro conjunto que pode ser um quadrado, pode ser um gatinho, pode ser uma casa. Ficou muito boa a minha casa. Tá? Um conjunto pode ser qualquer coisa. Tá? O que é importante é ser bem definido um conjunto. Vamos falar sobre... A gente falou em pertinência de um elemento num conjunto. Agora a gente vai falar de relação entre os conjuntos. Para representar que um conjunto está contido em outro conjunto, a gente usa esse símbolo, tá? Que parece um C, mas é um pouquinho mais assim.
Isso quer dizer que representa o subconjunto de um conjunto. Tá? Então vamos pegar um exemplo. Digamos que eu tenho um conjunto A, que é 1, 2, 3. E tenho um conjunto B, que é 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente tem que o A ele é um subconjunto de B, tá? Porque o A, que é isso aqui, ele está contido em B. A gente poderia escrever B assim, ó. Tá? Então o A a gente sabe que é formado pelo 1, 2, 3, então a gente poderia escrever o B aqui. Alguma observação importante, tá? Qual a diferença entre os símbolos? Esse aqui que eu acabei de definir e sem o tracinho embaixo, tá? A resposta é nenhuma, tá? Por que nenhuma? Esse segundo modo de escrever aqui, basicamente a gente pode falar que é uma forma relaxada de escrever que um conjunto é subconjunto do outro, tá? Não quer dizer que é um subconjunto próprio. O que é um subconjunto próprio? Vamos colocar aqui. Subconjunto próprio. Então, se a gente tem um conjunto A, que ele está contido em B, e B não está contido em A, então A é um subconjunto próprio de B. Tá? Que a gente, igual nesse exemplo aqui, A é um subconjunto próprio de B, porque A está dentro de B e tem elementos de B que não estão em A. Então A não pode ser igual a B. Tá? Quando a gente vai representar um subconjunto próprio, em geral a gente usa esse símbolo aqui. Tá? E faz um tracinho embaixo. Ou assim, tá? É muito comum na literatura. Mas isso, quando for importante, colocar. Em geral, a gente só coloca que A está contido em B. Se a gente usar um diagrama, digamos que B é esse retângulo e A esse círculo. Tá? Então A está contido em B. A gente vai ter então um elemento aqui, vamos chamar um X, que está em A e também tem que estar em B, porque A é um subconjunto de B, mas a gente vai ter um outro elemento Y que está em B, mas não está em A. Tá? Então a gente sabe que é um subconjunto próprio quando a gente tem um elemento que está em B e não está em A. Tudo bem? E a gente sabe que A é um subconjunto próprio de B se X está em A e X está em B ao mesmo tempo. Tendo definido o que é um subconjunto, voltando aos nossos conjuntos lá do início, então a gente sabe que os naturais é um subconjunto próprio dos inteiros, os inteiros é um subconjunto próprio dos racionais e os racionais é um subconjunto próprio dos reais. E a gente escreve
dessa forma. Que os naturais estão contidos nos inteiros estão contidos nos racionais e os racionais estão contidos nos reais. Uma observação. Se o conjunto A é igual ao conjunto B, significa que A está contido em B e B está contido em A. Tá? Outras questões importantes de conjunto. Tá? A primeira, a ordem não é importante. Ou seja, se a gente tem um conjunto assim, 1, 2, 3, ele é igual ao conjunto 2, 1, 3, que é igual ao conjunto também 3, 1, 2, tá? E assim por diante. A gente poderia ter em letras também, né? Não só em números. Então, A, B é igual ao conjunto BA. Outra observação importante. Repetições não são importantes. Ou seja, se a gente tem um conjunto que é pelo número 1, ele é igual a um conjunto repetindo 1. Ou isso infinitas vezes. Tá? Então, em um conjunto, basicamente o que é mais importante é a gente descrever aquele elemento que faz parte do conjunto. Tá? Então, repetições não são importantes em conjuntos. Outro fato importante. O menor subconjunto de um conjunto S, subconjunto de um conjunto S, é o que não tem elementos. Ou seja, vazio. E a gente denota o vazio dessa forma, ou simplesmente colocando as chaves sem nenhum elemento dentro. Tá? Então a gente sabe que o vazio está contido em S. Tá? Mas por que a gente fala que o vazio está contido em S? Se a gente falasse assim, que o vazio ele não está contido em S, então teríamos um X que pertence a S, que não pertence a S, e ao mesmo tempo X tem que pertencer ao vazio. Mas o vazio não tem nenhum elemento, então seria um absurdo. Tá? Então por isso aqui é o vazio, por isso que o vazio pertence a todos os conjuntos. Bem, outra questão importante sobre conjuntos é o conjunto das partes de um conjunto. Ou seja, se a gente tem um conjunto S, formado por 1, 2 e 3, o conjunto das partes de S é o vazio
porque o vazio pertence a todos os conjuntos, é o próprio conjunto S, que é 1, 2, 3, é o conjunto formado pelo elemento 1, pelo 2, pelo 3, pelo conjunto 1 com 2, pelo conjunto 1 com 3, pelo conjunto 2 com 3, e aqui a gente tem o nosso conjunto. Se a gente contar os conjuntos, os conjuntos que são elementos aqui do partes dos conjuntos, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a cardinalidade, o tamanho desse conjunto, partes de um conjunto, é 2n. No caso aqui, n para nós é 3, porque S, em geral a gente chama cardinalidade assim, então cardinalidade de S é 3, ou a gente pode colocar dessa forma, ou simplesmente falar cardinalidade de S é 3. Tá? Então n é igual a 3, então 2 elevado a 3 é 8, que é o número de elementos de partes de um conjunto. Tá? Outra observação importante, tá? Se dois conjuntos não possuem elementos em comum, são chamados de disjuntos. Tá? Então, vou pegar um exemplo. A e B. A e B tem essa parte que é comum entre os dois. Então, não é disjunto. Não são disjuntos. Se a gente tem um conjunto C e um conjunto D, esses são disjuntos. Tá? Então, dito isso, a gente já pode começar a falar sobre operações com conjuntos. Então, primeiro, a gente vai falar união de conjuntos. A gente tem a união representada por esse U. Então, isso aqui seria a união do conjunto A com o conjunto B. A união de conjuntos quer dizer que o elemento ele pode estar em A, ou pode estar em B, ou pode estar em ambos. Tá? Então, X pertence a A, X pertence a B, ou X pertence a ambos. E a gente representa, então, esse conjunto dessa forma. A união com B são X tal que X pertence a A ou X pertence a B. Tá? Então esse ou aqui não quer dizer exclusão, tá? Então ele pode pertencer a ambos. Tá? Então, desenhando ali o diagrama. Então se a gente pode ter uma união de elementos não disjuntos, em que a gente pode ter um X aqui que está em A, a gente pode ter outro elemento que está em B, e um terceiro elemento que está em ambos, tá? Então aqui
A união com B seria formado por x, y, z. A gente poderia ter um conjunto disjuntos, C e D. E a gente tem aqui o A e aqui o B. Aqui C união com D seria o elemento A e o elemento B. Vamos pegar outro exemplo. Seja A 3, 5, 7 e B 2, 3, 4 e 8. A união com B é 2, 3, 4, 5, 7 e 8. Tá? O que é importante aqui? O 3 ele está tanto em A quanto em B. E, como eu falei lá em cima, repetições não são importantes, então a gente não repete o 3 aqui no nosso conjunto. Tudo bem? Bom, agora a outra operação importante de conjuntos é a interseção. Então, a interseção a gente representa com esse U invertido. E aqui, os elementos ele tem que estar nos dois conjuntos, né? Então, a interseção são os elementos x, tal que x pertence a A e x pertence a B. Aqui, a gente pegando no nosso exemplo, a interseção entre A e B, né, é o número 3, que aparece nos dois. Se a gente desenhar A com B, a interseção é essa parte aqui. Na união, eu não acabei não desenhando, mas a união é todo os conjuntos, tá? Então, e aqui a interseção só o que aparece em ambos, tá? Se a gente tiver conjuntos disjuntos, como eu tenho apresentado, a interseção de C com D é igual ao conjunto vazio, tá? Porque não existe nenhum elemento que ao mesmo tempo está em C e está em D. Outra operação importante de conjuntos é a diferença entre conjuntos. A gente representa então a diferença, como eu falei, por esse tracinho, ou a gente pode simplesmente colocar um sinal de menos. Tá? Então aqui a diferença são x, que x pertence a A e ao mesmo tempo x não pertence a B. Tá? Então se a gente fizer o desenho do diagrama aqui, então o conjunto A e o conjunto B, então a gente falar em diferença, a gente está pegando só a parte, os elementos que estão em A e não estão em B. Dito isso, a gente pode ter um conjunto universo que é um conjunto maior em que um outro conjunto A, esse é o conjunto universo, o outro conjunto A faz parte dele. Tá? Então, em geral, a gente usa o conjunto universo como
conjuntos reais. E é que é importante a gente ter um conjunto maior que abrange esse conjunto menor. Então, dito isso, a gente tem a definição de complemento de um conjunto. Digamos, complemento de A, em geral a gente chama pela letra C, assim, são os elementos. Então, e a gente pode também representar esse elemento fazendo o seguinte, né? Que é o conjunto universo menos o conjunto A. Isso aqui é igual ao complemento de A. Então, assim, complemento de A são os x que pertence ao conjunto universo e ao mesmo tempo x não pertence a A. Se a gente desenhar então, esse é o nosso conjunto universo, nosso conjunto A está aqui e o que está fora de A é o complemento de A. Tá? Então, se a gente pegar um elemento x aqui, ele faz parte, né? Ele pertence ao complemento de A, mas ele não pertence a A. Bom, por fim, a gente tem algumas leis, né? Umas propriedades sobre conjuntos. A primeira é a lei comutativa ou comutatividade. Em que A união com B é igual a B união com A interseção com B igual a B interseção com A. Temos também associatividade. A união com B união com C é igual a união com B união com C. Da mesma forma, A interseção com B interseção com C é igual a interseção com B interseção com C. E temos a distributividade. Em que A união com B interseção com C, a gente faz a distributividade, então é A união com B interseção de A união com C, A interseção com B união com C igual a interseção com B união com A interseção com C. Bom, essa é o fim dessa primeira parte.